Fala aí, gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal, o Gustavo Machado. Bom, pessoas, aqui estou eu para fazer um vídeo diferente hoje aqui no canal. Bom, eu sei que vocês que me seguem aqui são muito fãs de dublagem, assim como eu, e portanto hoje, ao invés de fazer um pouco de dublagem e imitações para vocês, eu decidi fazer diferente e compartilhar com vocês um pouco sobre a história da dublagem, como a dublagem surgiu no mundo, como ela chegou no Brasil, e várias curiosidades sobre a dublagem para você que é fã aprender um pouco, se você ainda não sabe. Porque Gustavo Machado também é cultura e também é informação. É isso aí. Bom, antes de mais nada, eu peço que se vocês gostarem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que são fãs de dublagem, porque eu acho que esse vídeo é importante para as pessoas que curtem dublagem conhecer um pouco mais sobre a profissão, como ela surgiu no mundo, como ela veio parar no Brasil e quem foi Herbert Richards, do Versão Brasileira Herbert Richards. Versão Brasileira Herbert Richards. E várias outras dúvidas serão sanadas aqui nesse vídeo. Então já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos para eles saberem também sobre essas curiosidades sobre a história da dublagem. Esse vídeo teve uma pesquisa por trás, foi um pouquinho mais trabalhoso, então eu peço o apoio de vocês para me dar aquela moral e ajudar a divulgar aí. Tamo junto. Bom, pra gente começar falando sobre a origem da dublagem, antes dela chegar no Brasil, tem que saber como que ela surgiu no mundo, na é verdade? Então vamos voltar só um pouquinho na história, lá para a transição da década de 20 para a década de 30, quando o cinema começou a ser sonoro. Bom, provavelmente você deve saber que até uma certa fase da década de 20, o cinema ele era mudo. Ele não tinha cores, era em preto e branco e as pessoas no filme não falavam, não tinha diálogo. Era no máximo uma musiquinha ali de fundo e a cena rolando. Valendo citar aqui também a maior referência do cinema mudo, que eu particularmente sou muito fã, que foi Charlie Chaplin. E foi nessa transição da década de 20 para a década de 30 que o cinema começou a ser sonoro. Mais especificamente, em 1927 surgiu o primeiro filme sonoro nos cinemas, que foi O Cantor de Jazz. A partir daí iniciou-se uma nova questão. Como que esses filmes hollywoodianos que eram feitos nos Estados Unidos, que agora tinham falas, como eles seriam transmitidos e entendidos por outras pessoas ao redor do mundo em outros países que não falavam inglês? Bom, hoje em dia a resposta parece bem óbvia, né? É só dublar o filme, ok? Né? É bem automático pra gente essa resposta, essa solução. Mas na época eles penaram um pouquinho pra chegar nessa conclusão. Inclusive rolaram alguns filmes, como The Flyer, que foi um filme da Paramount, que pra ser exibido na França, por exemplo, ele foi todo regravado do zero, só que todo falado em francês. Só que você já deve imaginar o quão caro e a trabalheira que foi de fazer isso e que não seria viável de fazer em outros filmes. Mas isso rolou. Bom, e nessa época estamos falando de uma transição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde os países eram extremamente fechados, reclusos e tinham umas políticas nacionalistas muito fortes de proteger a sua própria cultura, seu idioma e etc. Então, logo de cara, alguns países europeus como França, Itália, Alemanha, Espanha já decretaram a dublagem como algo obrigatório no país, justificando uma defesa nacionalista para defender sua própria cultura, seu próprio idioma e também para ter controle de algumas informações. Sim, manipular algumas informações que eram feitas e gravadas em inglês, quando era dublado para a língua deles, eles trocavam alguma coisa ou outra para entregar ao seu povo. Beleza, agora nós entendemos como a dublagem chegou lá fora, na Europa e tudo mais, mas você deve estar se perguntando, Gustavo, e no Brasil, como é que isso começou? Meus amigos, o ano era 1938, quando chegou o primeiro filme que seria dublado completamente no português aqui do Brasil. E para quem não sabe, esse filme era A Branca de Neve e os Sete Anões da Walt Disney Pictures. Dunga, dengoso, feliz, atim, zangado, mestre, soneca... Que nomes engraçados! Só que então, como isso foi feito? Aqui no Brasil não existia dublagem, ninguém sabia o que era isso. Como foi gravado, como foi dublado, quem foi escolhido? Isso a gente tá falando antes mesmo da chegada da televisão aqui no Brasil, gente. Pra vocês terem ideia, a primeira emissora de televisão inaugurou no Brasil em 1950, que foi a TV Tupi, mas estamos falando de 1938. O que era muito famoso nessa época eram as radionovelas, onde tínhamos vários atores que interpretavam as novelas nas rádios com suas próprias vozes e com alguns efeitos sonoros do estúdio, que por sinal já era um trabalho próximo ao trabalho de dublagem. Então alguns desses atores de radionovela foram contratados para dublar a Branca de Neve e alguns outros filmes da Disney que vieram em seguida, como por exemplo Pinóquio, Bambi, Dumbo e alguns outros. Ainda não existia um estúdio de dublagem consolidado no Brasil. Então era um trabalho muito artesanal, muito experimental. Eles iam para um laboratório de cinema chamado Cinelab, que ficava no Rio de Janeiro, dublar essas animações e também praticar dublagem, treinar, descobrir como é que fazia isso, que ninguém fazia ideia. Quando acabava a última novela da Rádio Nacional, nós íamos para Cinelab, que era um laboratório de cinema, e o pessoal trabalhava até 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite. A gente ia para lá, para esse laboratório, e a gente ia treinar, fazer dublagem. Foi quando começou a dublagem, né? E a gente ali ficava até 7 horas da manhã, que é quando o pessoal da técnica chegava, né, para o expediente deles, e então a gente ficava treinando, porque todo mundo estava aprendendo naquela época.
tanto tecnicamente como artisticamente. E dentre essas várias pessoas marcantes para a história da dublagem e também da radionovela, podemos citar Orlando Drummond. E de preferência que não tenha servido o exército. Zero. Ah, meu São Lourenço, está ele comigo porra aqui. Não sei se você sabe, mas o Drummond inclusive entrou pro Guinness Book como o dublador que fez por mais tempo a voz de um personagem, dublando o Scooby-Doo por mais de 35 anos. E melhor, o cara ainda tá vivo com 101 anos de idade. Ele já era dublador antes mesmo de surgir a profissão dublagem no Brasil. Velho, o cara nasceu antes do próprio Herbert Richards. Só pra você ter ideia, tá ligado? Ah, e um adendo, uma curiosidade que também é legal contar, é que, por exemplo, nessa época, as dublagens que eram feitas em português eram todas gravadas aqui no Brasil e as que eram feitas em espanhol todas gravadas no México. Então se o filme era em português, não importa se viria pro Brasil, pra Portugal, pra Moçambique, pra Angola, ele era dublado na versão brasileira. Portugal só foi dublar pela primeira vez no seu país quando chegou o Rei Leão em 94. O que é que tu achas? Eu não sei. Oh, vamos, fala, Simba, nós já dissemos. Antes disso era tudo exibido legendado ou dublado em português brasileiro. Bom, e essa questão da legenda ela era muito recorrente em vários países, inclusive no Brasil. Por mais que a gente tivesse começado a engatinhar nessa época aqui com a dublagem, a maioria das produções, quase todas, eram feitas ainda com legenda. Porém, os atores de radionovela nesse meio tempo já estudavam a dublagem no Cinelab e também muitos filmes, produções nacionais, filmes brasileiros, eles já começavam a trabalhar com a técnica da dublagem. Por exemplo, quando eles faziam uma cena externa, na rua, na floresta, no restaurante, por exemplo, a qualidade dos equipamentos de microfone, etc, era muito precário, era muito ruim e mal dava para entender o que se falava. Então os próprios atores dos filmes se dublavam para ficar mais entendível o diálogo do filme. E uma das principais produtoras onde acontecia dos atores se dublarem ficava no Rio de Janeiro e se chamava até então Produções Richards S.A., uma produtora criada por Herbert Richards. Sim, chegamos lá. Ok, um parêntese aqui nessa história para explicar quem foi Herbert Richards. Na década de 40, o jovem Herbert Richards, nascido no interior de São Paulo, veio ao Rio de Janeiro para estudar engenharia na faculdade e para ganhar uma graninha extra, um dinheirinho ali a mais, ele começou a trabalhar de fotógrafo e cinegrafista para algumas produtoras de cinema. Ele era um jovem muito talentoso, era carismático, simpático e falava muito bem inglês, por sinal. E foi exatamente por essas características que a sua vida mudaria para sempre. Foi em 1946 que uma produtora estrangeira de cinema veio até o Rio de Janeiro para fazer um documentário sobre a cidade. E indicaram então o Herbert Richards para ser cinegrafista desse documentário. E ele, por sua vez, foi contratado. Só que acontece que o diretor e produtor desse documentário era ninguém mais, ninguém menos que Walt Disney. Só isso, tá bom pra você? Inclusive aí, I speak English também, só pra deixar claro. E por essas características, por dominar bem o inglês e ser um jovem carismático e talentoso, ele virou um amigo pessoal do Walt Disney e começou a trabalhar diretamente com o cara nas suas produções, nos seus filmes e animações lá em Los Angeles. Então, primeiramente, ele começou a distribuir os filmes da Disney aqui no Brasil, depois a ajudar a produzir os filmes e, por fim, depois de alguns anos, numa conversa entre os dois, Herbert Richards virou finalmente o representante da versão brasileira das produções da Disney no Brasil. E foi então que em 1960, na já chamada Herbert Richards S.A., foi dublada finalmente a primeira produção da Disney aqui no Brasil pela versão brasileira Herbert Richards, que foi uma série das aventuras do Zorro, transmitida na TV Tupi. Por favor, senhor, ele dá as ordens. Eu apenas cumpro. Muito bem, sargento. Prossiga, então. E como se esse relacionamento com o Walt Disney já não fosse o suficiente para estimular a dublagem aqui no Brasil, em 62, o atual presidente do Brasil na época, Jânio Quadros, decretou por lei que toda a produção estrangeira que fosse transmitida na televisão brasileira teria que ser dublada. E isso, inclusive, funciona até hoje. Ou vocês nunca repararam que a Globo, SBT, Record, por aí, nunca passaram um filme legendado na televisão. Isso, na época, se deu por conta que a televisão ela ainda era muito recente, então tinha uma qualidade de imagem muito ruim ainda, muito precária. E por conta disso, conseguir ler uma legenda na televisão daquela época era quase impossível. Então, a partir desse decreto de Jânio Quadros, começou o mercado de dublagem aqui no Brasil com força total. A partir daí surgiram dezenas de estúdios de dublagem, tanto no Rio quanto São Paulo. Inclusive em São Paulo, vale citar os dois grandes também lendários, que foram a Alamo e também a BKS. Versão brasileira Alamo. Mas não tinha jeito, podiam ter dezenas de estúdios por aí, mas o controle, o poder, a hegemonia estava na Herbert Richards, que eram responsáveis por mais de 80% de tudo que era dublado no Brasil, e que inclusive lá foi o berço para grandes dubladores consagrados que nós conhecemos até hoje.
Mas tudo isso começou a mudar em 2003. A Herbert Richards sempre quis ter uma exclusividade com seus dubladores. Então, para que isso fosse feito por contrato, eles obrigavam que os dubladores assinassem um documento que dizia que depois deles cadastrados e contratados lá, eles teriam que esperar um prazo mínimo de 2 meses para conseguir trabalhar em outro estúdio sem nenhum vínculo empregatício, ou seja, sem sequer assinar carteira de trabalho, o que já acontecia na Herbert Richards. Eles tinham uma lista com mais de 300 funcionários contratados. Mas então, em 2003, após uma greve do sindicato, os dubladores conseguiram alterar esse prazo de 2 meses para 7 dias, uma semana, para conseguir o direito de trabalhar também em outros estúdios. Então, com a criação de vários outros estúdios bem menores, que cobravam bem menos pelo trabalho de dublagem, por ter menos funcionários, uma infraestrutura bem menor, as distribuidoras, os clientes começaram a preferir esses estúdios pelo preço, e isso somou-se à grande lista de funcionários que a Herbert Richards tinha que pagar, a estrutura de um espaço gigantesco que custava muito dinheiro, e também as futuras rescisões contratuais dos funcionários, que eles se demitiam e tinham que pagar um valor para eles de rescisão. Somando isso tudo, a Herbert Richards começou a gastar muito mais dinheiro e entrar muito menos dinheiro na empresa, e abriu-se então ali o período de falência da Herbert Richards. Isso, começando em 2003, se estendeu até 2009, culminando no falecimento aos 86 anos de Herbert Richards, no dia 20 de novembro por conta de uma insuficiência renal aguda. Herbert Richards faleceu ali e o estúdio fechou para sempre. Esta é a Rua Conde de Bonfim, quase no Alto da Tijuca, na Alcena, onde estão os estúdios da Herbert Richards, como vocês estão vendo aí agora, né? Por conta das dívidas milionárias que Herbert Richards acumulou ao longo dos anos, devido a salários atrasados, processos criados em cima disso, dívidas ao governo, entre outras, no início do ano de 2012, o espaço onde ficavam os estúdios Herbert Richards foram a leilão judicial e foi vendido por R$1.700.000. Isso no início do ano de 2012, já no final do ano, em novembro, se existia alguma esperança de que algum dia o estúdio poderia reabrir as suas portas, isso acabou num incêndio que tomou conta dos estúdios da Herbert Richards e queimou de vez as esperanças de uma possível volta. Versão brasileira, Herbert Richards. Bom, e apesar de um final trágico que tivemos na Herbert Richards, não podemos ignorar toda a trajetória e a importância que ela teve para a dublagem no Brasil e como ela foi uma escola, um berço para a maioria dos dubladores que conhecemos hoje, os consagrados principalmente, e que a dublagem continuou evoluindo com o tempo e hoje em dia temos dubladores excelentes no país, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Bom, a história é essa, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos fãs de dublagem para eles conhecerem um pouquinho da história também. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual o seu dublador favorito, qual é a sua dublagem favorita de filme, série ou algum desenho animado. Conta pra mim que eu quero saber. E se vocês gostariam de ver mais vídeos aqui nesse estilo de curiosidades, explicando as coisas, podem sugerir temas aqui embaixo também, beleza? Me siga nas redes sociais que estão aqui na tela, tudo Gustavo Machadog. E acho que por enquanto é isso. Valeu!